Qual desses você escolheria? Sanduíche de picles ou sorvete de picles? As fazendas de pepino em conserva são incrivelmente populares nos Estados Unidos, porque 246 milhões de 329,5 milhões de pessoas os consumiram em 2020. Então você já se perguntou como milhões de toneladas de pepino são cultivados e transformados em picles? Vamos explorá-lo hoje. A primeira coisa que as grandes fazendas fazem antes de semear as sementes de pepino é a preparação do solo. Pepinos prosperam em solos ligeiramente ácidos com uma faixa de pH de 6,0 a 7,5. O crescimento ideal requer solo fértil e bem estruturado. Portanto, o primeiro passo envolve uma lavoura completa. Isso significa revirar o solo 2 a 3 vezes até uma profundidade de 2,5 a 5 centímetros usando um arado ou rototiller. Após o cultivo, a área de plantio é nivelada e preparada para a semeadura. Para garantir um crescimento robusto, os agricultores aplicam fertilizantes ricos em nitrogênio, fósforo e potássio. Além disso, os pepinos são frequentemente alternados com outras culturas, como milho ou soja, para manter a saúde do solo e prevenir o acúmulo de pragas e doenças. Os tempos de plantio variam de acordo com o clima, mas nos EUA, os agricultores normalmente esperam até depois da última geada, uma vez que os pepinos são sensíveis à geada. As sementes são plantadas com meia polegada de profundidade, com espaçamento de 30 a 18 polegadas. Cerca de 0,9 a 2,2 libras de sementes são semeadas por acre. Em condições ideais, as sementes de pepino germinam em 3 a 10 dias, necessitando de solo quente e úmido para brotar com sucesso. Os agricultores costumam usar cobertura morta ou cobertura de sementes para reter a umidade e regular a temperatura do solo. 3 a 4 dias após a germinação, as mudas perdem seus cotilédones iniciais e produzem as primeiras folhas verdadeiras. Dentro de 6 a 8 semanas, as plantas começam a florescer. Como as flores do pepino florescem por apenas um dia, a polinização oportuna pelas abelhas é crucial. Os agricultores normalmente introduzem as abelhas nos campos quando cerca de 25% das plantas começam a florescer, embora as explorações mais pequenas possam polinizar manualmente. A rega regular é essencial, pois os pepinos precisam de cerca de 2,5 a 5 centímetros de água por semana. Sistemas de irrigação, como sistemas de gotejamento ou aspersão, são comumente usados para fornecer umidade consistente. As plantas de pepino são suscetíveis a doenças como o oídio e murcha bacteriana, e a pragas como pulgões e besouros do pepino, que podem causar danos significativos se não forem controlados. Em 2020, quase 2,3 milhões de hectares em todo o mundo foram dedicados ao cultivo de pepino, rendendo mais de 91 milhões de toneladas. Pepinos em conserva diferem de pepinos fatiados em seu comprimento mais curto e casca mais fina. A variedade Kirby é particularmente preferida tanto pelos jardineiros domésticos quanto pelos produtores comerciais. Pepinos para decapagem são colhidos 50 a 60 dias após o plantio, quando estão firmes, de um verde vibrante e com cerca de 5 centímetros de comprimento. Nos EUA, o rendimento em campo aberto é em média de 3 a 15 toneladas por acre. Nas pequenas propriedades, os pepinos são colhidos manualmente, um processo trabalhoso que exige cerca de 100 trabalhadores por acre, que podem precisar colher 2 vezes ao dia por até 30 dias. Os trabalhadores usam luvas para aumentar a eficiência na colheita e podem coletar em média de 1 a 1,5 toneladas por dia. Para operações em grande escala, as colheitadeiras mecânicas podem processar até 3 acres por hora. Essas máquinas removem folhas e vinhas enquanto separam suavemente os pepinos. Muitas vezes incluem mecanismos de triagem para classificar pepinos por tamanho e qualidade, e sistemas para devolver pepinos não comercializáveis ao campo como matéria orgânica. A China é o maior produtor de pepino do mundo,
capaz de produzir cerca de 75 milhões de toneladas por ano. A Turquia vem logo depois daquele gigante do pepino, com uma produção de cerca de 2 milhões de toneladas por ano. Nestes países, as colheitadeiras mecânicas aumentam significativamente a eficiência, reduzindo os custos de mão de obra e o tempo necessário para a colheita. Após a colheita, os pepinos são transportados para os pontos de coleta em caminhões abertos ou reboques. Para distâncias maiores, os caminhões refrigerados mantêm temperaturas entre 50 e 55 graus Fahrenheit para preservar o frescor. Na estação de recebimento, os pepinos são limpos com potentes jatos de água, inspecionados quanto à qualidade e classificados por tamanho antes de serem transferidos para os tanques de decapagem. Nos EUA, a indústria de picles contribui significativamente para a economia, sustentando 37 mil empregos e gerando milhões em receitas. Mas você sabia que antes de se tornar grande, os picles foram usados pela primeira vez como forma de conservar alimentos antes da invenção da refrigeração? O primeiro registro escrito de picles remonta a 2400 AC, na Mesopotâmia, onde os pepinos eram salgados, permitindo que as pessoas desfrutassem de pepinos durante todo o ano, não apenas durante a época de colheita. Alguns pepinos serão armazenados a 55 graus Fahrenheit, com 95% de umidade relativa por 10 a 20 dias, se não forem conservados imediatamente. Existem vários métodos de decapagem, mas a fermentação continua sendo uma técnica tradicional e amplamente utilizada nos EUARA. Envolve submergir pepinos em uma solução de salmoura feita com 10% de açúcar, sal e água em recipientes herméticos por cerca de 3 semanas no verão ou 5 semanas em climas mais frios. O processo de fermentação não só preserva os pepinos, mas também aumenta o seu valor nutricional. O processo, conduzido de 60 a 70 graus Fahrenheit, permite que as bactérias fermentem os pepinos, produzindo o ácido láctico que dá aos picles seu sabor picante característico. Picles fermentados são ricos em probióticos, que apoiam a saúde intestinal e estimulam o sistema imunológico. Além disso, com menos de 20 calorias por picles, você pode apreciá-los sem culpa como um lanche ou adicionar um toque especial às suas refeições. Mais de 40 mil libras de pepinos podem caber em alguns recipientes de fermentação de tamanho industrial. Michigan lidera os EUA na produção de picles, com sua indústria produzindo mais de 500 mil toneladas de picles em 2023. Após a fermentação, os pepinos são embebidos em água doce para retirar o excesso de sal e açúcar e obter um sabor equilibrado. Eles são então cortados em fatias finas ou mantidos inteiros e embalados em recipientes com uma solução salina de vinagre, açúcar e especiarias. Então eles são pasteurizados. Os frascos são então selados a vácuo para garantir seu frescor. Toda a produção de picles, desde a lavagem até o produto final, é um processo de alta potência que pode produzir até 5.000 potes por hora. Isso ocorre porque os pepinos em conserva podem estragar-se expostos ao ar por muito tempo. A produção de picles envolve vários estilos, incluindo endro e pão com manteiga, cada um com seu perfil de sabor e método de preparo únicos. Picles de endro, por exemplo, são aromatizados com endro e alho, enquanto picles de pão com manteiga são mais doces, usando açúcar e especiarias como sementes de mostarda e sementes de aipo. Pepinos em conserva são mais do que apenas um condimento crocante nos EUA. Espantosos 75% dos americanos, ou 246 milhões de pessoas, de acordo com uma pesquisa de 2020, não conseguem resistir a essas guloseimas picantes. Eles até inventaram um prato chamado sanduíche de picles. Este amor pelos picles também se torna global, com potências como a Alemanha, a Turquia, a Índia, os EPAs e a Holanda, exportando mais de 70% dos pepinos em conserva do mundo. Embora o endro seja rei nos EUA, o mundo da decapagem é vasto. O picles mais picante do mundo é o picles Carolina Reaper,
contendo a infame pimenta Carolina Reaper, que mede mais de 2 milhões de unidades de calor Scoville, centenas de vezes mais quentes que um jalapeno. Todos os picles são nutritivos e uma boa fonte de vitamina K, essencial para a saúde óssea e a coagulação do sangue. A Índia gosta de picles de manga azeda. O Japão adora seu umeboshi crocante feito de ameixas verdes. Os eletrólitos dos picles, como sódio e potássio, podem ajudar a reabastecer o corpo após o esforço físico, tornando-os uma escolha popular entre os atletas. E os escandinavos preferem o arenque em conserva junto com os pepinos. Os antioxidantes presentes nos picles podem ajudar a combater o estresse oxidativo e reduzir a inflamação. Como você cria seu picles perfeito? Compartilhe suas receitas e dicas nos comentários abaixo e nos vemos no próximo vídeo. Olá a todos! Hoje iremos às fazendas em alguns estados como Michigan, Flórida ou Califórnia para ver como funciona o processo de colheita de milhares de toneladas de legumes e frutas. Primeiro, vamos dar uma olhada no processo de colheita de milhares de abóboras em um campo na Flórida. Aqui, as abóboras serão cortadas e colocadas em bandejas plásticas. Antes de serem embaladas, milhares dessas abóboras são mergulhadas em uma solução que as mantém frescas por mais tempo. Todos os anos, na época da colheita, mais de 4.000 trabalhadores se reúnem nas fazendas de abóbora da Flórida para trabalhar. A segunda fazenda que visitaremos é uma fazenda de peras em Michigan. Em vez de usar máquinas de colheita modernas, milhões de peras aqui também são colhidas à mão para evitar esmagamento. A época de colheita das peras em Michigan geralmente ocorre no final de agosto e no início de setembro. A maioria das peras frescas após a colheita será consumida em 2 semanas. De acordo com as estatísticas de 2020, a produção de peras em Michigan é de 4.900 toneladas, representando cerca de 13% da produção total de peras em todos os Estados Unidos. Atualmente, estamos em uma fazenda de uvas em Nova York. Assim como as 2 fazendas no início do vídeo, o processo de colheita nessa fazenda de uvas também é feito à mão. Depois de colhidas, bilhões dessas uvas são enviadas às fábricas para a produção de vinho e suco. Atualmente, em Nova York, há cerca de 1.600 vinhedos e mais de 400 vinícolas. Em 2021, a produção de uvas em Nova York será de 153.000 toneladas. Veja o que está acontecendo em uma fazenda de morangos na Califórnia. Milhões de morangos serão colhidos e colocados em bandejas plásticas antes de serem transportados para o local de coleta. Atualmente, a Califórnia abriga 90% da produção de morangos dos Estados Unidos. A renda desses trabalhadores será calculada de acordo com o número de caixas de morangos que eles colheram. Toda vez que ocorre a colheita de morangos, cerca de 110.000 trabalhadores se reúnem na Califórnia para trabalhar.
Em seguida, iremos a uma fazenda de tomates na Flórida para ver como são colhidos os milhões de tomates aqui. Durante a temporada de colheita, cerca de 450 trabalhadores serão contratados para trabalhar nessa fazenda e a maioria deles é mexicano. A renda que esses trabalhadores recebem é de cerca de 13 a 17 dólares por hora. Após cerca de 4 horas de trabalho contínuo, eles receberão um lanche gratuito. Atualmente, estamos em uma fazenda de framboesas na Califórnia. Antes de iniciar o processo de colheita, esses trabalhadores terão que se submeter a uma sessão de exercícios de 5 minutos. Milhões de framboesas, depois de colhidas, são embaladas no local antes de serem enviadas para supermercados e lojas de frutas. Veja o que está acontecendo em um campo de alface no Texas. Esses trabalhadores cortam os pés de alface e os colocam em sacos plásticos antes de serem embalados em caixas de papelão. No final do vídeo, damos uma olhada no processo de colheita que ocorre em uma fazenda de aipo na Califórnia. Como você se sente em relação ao processo de colheita de legumes e frutas no vídeo? Fala pra gente o que achou nos comentários abaixo. Até mais e nos vemos nos próximos vídeos.